Então, primeira comunicação, Francisco Hélio Cavalcante Félix, da ONB, da casa. Boa tarde, eu já posso Francisco? compartilhar? Sabe? Pode. Está funcionando? Deixa eu só achar. Ok. Ok, podemos começar? Pode, por favor. Bom, eu vou falar. Meu nome é Hélio Félix, eu sou doutorando no Departamento de Filosofia da Universidade de Brasília. Fiz o meu mestrado também sobre neurociência e filosofia. Na verdade, foi no mestrado eu trabalhei mais neurociência e filosofia da mente. Eu vi que hoje foi falado pela manhã sobre algumas nuances do experimento do modelo experimental de Libet, foi mais ou menos isso que eu trabalhei. E agora eu estou trabalhando mais com a interface, ou como se fazer uma apropriada interface entre neurociência e filosofia da linguagem. Eu tenho uma interação um pouco interdisciplinar em relação a isso, né? Eu sou médico anestesiologista. Como diz o meu orientador, eu sou um manipulador de consciências, né? Então, isso sempre me interessou muito. Eu comecei a estudar filosofia já faz algum tempo, fiz a graduação incompleta, depois o mestrado, e agora estou no doutorado. Então, vamos lá. Bom, como poderia, então, interagir a neurociência e a filosofia da linguagem, né, digamos, ou a neurolinguística? Então, os passos mais ou menos vão ser esses. O que perpassa toda a apresentação vai ser a neurolinguística. A princípio, eu vou começar abordando um ponto que, em relação ao qual eu não dava tanta atenção, mas que depois da pandemia eu passei a dar muita atenção, que é tentando evitar os riscos e os erros, né, que já foram descritos, quais são esses riscos e erros, justamente na interação, e na utilização da ciência de um modo geral, né? Então, partimos a partir de um modelo cognitivo, um modelo cognitivo de interação linguística oral, pela via auditiva, né? Utilizando um modelo cognitivo de processamento da linguagem e de compreensão da linguagem, que tem sido muito bem abordado, por exemplo, pela professora Angela Frederici, do Centro Max Planck de Neurociência. Bom, e depois eu vou fazer, ao final, uma relação entre algumas posições mentalistas e não mentalistas, algumas abordagens teóricas, na verdade, nesses dois ramos, digamos, da filosofia da linguagem, e nós vamos ver que, a meu ver, pelo menos, não deveriam ser excludentes, né? Bom, então o embate é entre ciência e filosofia, né? É mais uma interação do que um embate. A ciência vem desafiando a filosofia e moldando a filosofia já faz algum tempo, já faz bastante tempo, principalmente depois do que a gente entende por método científico, né? Método científico para cá. Talvez a primeira grande revolução científica na época ali por volta das grandes navegações até hoje. E a filosofia, é claro, por conta disso, ela respondeu de uma maneira muito sofisticada, inclusive, com todo um ramo de filosofia da ciência,
né? E também com um ramo que me é particularmente caro, que é o da filosofia analítica, que claramente foi muito influenciado pela ciência. O que é que devemos evitar? Bom, primeiro o scientism, né? O cientificismo. O cientificismo é um risco. Eu diria que o ápice do cientificismo já aconteceu no século XIX, teve consequências catastróficas no século XX, mas nós ainda não estamos livres desse mal, né? Desse erro. E eu não estou aqui, apareceu aí o nome positivismo lógico, não estou dizendo que o positivismo lógico sofre de cientificismo, mas que claramente ele emergiu diante de várias provocações científicas, né, digamos, que existiram ali na virada do século XIX para o século XX, não é? Ele se desenvolveu de uma maneira, por um lado, bastante sofisticada, mas, por outro lado, sofreu de um pouco em certas abordagens, né, sofreu de um pouco de ingenuidade, de superficialidade em relação à abordagem científica. Talvez tenha, e nesse sentido, uma parcela dele talvez tenha sido cientificista demais, né, ou muito permissivo em relação a uma concepção mais ingênua de ciência, quando, pelo contrário, deveria qualificar, né, o pensamento acerca da ciência. Bom, isso mudou bastante depois de Quine, né? Acho que todos aqui lembram, que conhecem o trabalho seminal lá de Quine, que ele desafiou o positivismo lógico, ou se sofisticar ou morrer, né? Ou ser inviável, né? E, acima de tudo, largar a metafísica na qual ele estava encalacrado, né? Mesmo sem querer, exatamente porque ele tentou se livrar da metafísica de uma maneira radical. Bom, aqui eu vou... Esse meme aqui da época do meu mestrado é mais ou menos irresistível, era justamente o que o Quine fez com o neopositivista. Ele era bem comum lá na época do meu mestrado, em 2014, mas eu acho que já ficou um pouco datado. Bom, outro cuidado que nós temos que ter, já foi falado hoje pela manhã, foi discutido, inclusive, sobre o gap, o famosíssimo gap. Se nós estamos discutindo sobre o gap até hoje, é porque ele é realmente muito relevante, essa ideia. Quais são os limites da explicação, até qual minúcia nós podemos ir na explicação científica, ao ponto em que ela realmente seria capaz de explicar tudo acerca de um fenômeno específico. Bom, o Levine, em 88, 89, acho que foi, ele fez essa provocação, né? Ele disse, olha, de fato você tem uma lacuna, que é lacuna explanatória, que é de difícil transposição. Então, isso tem que ser enfrentado. Não é simplesmente você minuciosamente explicar tudo. Bom, eu vou pular isso aqui, é mais ou menos, isso é uma transcrição de um trecho do trabalho do Levine, que ele fala exatamente isso. Bom, e o que eu considero agora, talvez, os maiores, e eu estou fazendo toda essa introdução, porque eu considero isso fundamental. É muito importante nós nos utilizarmos da ciência de uma maneira adequada, sob pena de nós incorrermos nos erros que já aconteceram, e mais do que isso, nós provocarmos consequências deletérias no mundo real. Bom, alguns perigos da instrumentalização do pensamento científico, né? Em si, já seria um problema sério, você se utilizar do pensamento científico da maneira que mais lhe aprouver, né? Não exatamente com rigor. Primeiro, você pode se utilizar de um discurso que simula aquele discurso propriamente científico. Isso existe, isso tem sido muito comum, eu não vou entrar nesses detalhes agora, tem sido muito comum no âmbito
do fundamentalismo religioso, de um certo fundamentalismo religioso, e no âmbito também de grupos radicais, grupos políticos radicais, né? E que, olha, o que eu estou falando aqui é fundamentado no trabalho científico X. Quando você vê um trabalho científico que não é científico, mais ou menos, né? Ele é um simulacro de ciência. Bom, e muito importante também é você tentar evitar o viés. Isso é muito importante. A gente fala muito de grupos controle, de experimentação, de filosofia experimental mesmo, com grupos controle. E eu acho que isso não tem sido muito bem entendido. Por exemplo, se você tem um grupo... o meu grupo tratamento é um grupo com ataxia ou com afasia. E o meu grupo controle é qual? Você pergunta, beleza, qual é o seu grupo controle, então? É o grupo de pessoas sem ataxia. Não, isso não é um grupo controle. Isso não é grupo de pessoas que tomou cloroquina. O grupo controle desse grupo não é o grupo de pessoas que não tomou cloroquina, é um grupo de pessoas nas quais você conseguiu isolar todos os fatores endógenos que poderiam modificar o resultado do experimento, e a única modificação, ou uma das únicas modificações que você conseguiu controlar, é exatamente a tomada, a medicação. Você, inclusive, tem que utilizar um placebo, senão ou alguma medicação que você já conhece o resultado. Então, para que você realmente construa um grupo controle. Desculpe eu estar falando nisso, isso é bem específico da minha área, mas isso me tocou profundamente durante a pandemia, e eu vejo que alguns, por exemplo, alguns trabalhos neurocientíficos, às vezes são meramente observacionais e jogam a carta do grupo controle. Olha, nós achamos uma inferência causal aqui, uma coisa... Não é bem assim. O grupo controle das pessoas que não fizeram que fizeram faculdade de medicina não é o das pessoas que não fizeram faculdade de medicina. Não é simples assim, né? Então, vamos lá. E uma coisa levantada pelo Richard Pettigrew, né, que é um filósofo da ciência, se eu não me engano, é da Universidade de Bristol. Ele vai lançar um livro agora pela Oxford, e já tem o pré-print disponível, e ele trabalha muito a noção de risco epistêmico e o que ele chama de credenciais de racionalidade, que você pode fazer. Acho que todo mundo aqui conhece o que é o cherry picking, numa discussão, que é uma falácia. Você retira de todo um grupo de dados, você retira só aqueles que, de maneira artificial, aqueles que comprovam o que você quer provar no final. Então, ele descreve isso em relação ao raciocínio bayesiano, digamos. Você pode fazer um posterior picking, um prior picking, se você não tiver cuidado, e revestir o seu experimento ou a sua análise de um simulacro de rigor científico, ou, se não de rigor científico, de rigor racional. Talvez seja até mais sutil e mais perigoso. Bom, esses são os riscos que nós temos que evitar. E agora vamos entrar nos achados da neurociência e da neurolinguística especificamente. Por favor, sinta-se à vontade de me interromper se eu já estiver me estendendo demais. Bom, nós tivemos, a partir dos anos 1990, uma nova revolução cognitiva, né? Eu não sei acho que vocês sabem, a primeira revolução cognitiva foi em meados do século XX, nós estamos agora vivendo o que seria uma nova revolução cognitiva. Estamos bem no meio dela, né? E o que é que se propõe aqui? Eu vou logo jogar isso para, no final, retomar isso. Bom, eu considero que a ciência deveria ser, né, de um modo muito cuidadoso, né, um elemento de delimitação de discurso. De qual discurso? Do discurso filosófico. Um elemento de delimitação muito cuidadoso e moderado do discurso filosófico. Ou seja, o arcabouço científico, o método científico, ou os achados científicos, eles não vão servir como prova de um
de uma teoria filosófica X ou Y. Essa é uma assunção até perigosa, né? Mas se você pegar a ciência como um elemento delimitador, né, bastante moderado e bastante cuidadoso em relação aos discursos filosóficos de questões complexas, né, que podem ser várias, linguagem, livre-arbítrio, etc., moral, responsabilidade, etc. Então, talvez seja mais interessante. Em suma, a ciência não vai provar de modo inequívoco uma teoria filosófica. Eu acho que esperar isso não é algo interessante. E, é claro, sempre vai haver aquela fluidez, é claro, né? Aquela dinamicidade do conhecimento, que sempre é incremental. Bom, esse é um livro da Angela Friedrich, né? Um livro muito interessante, em que ela mais ou menos condensou os últimos trabalhos que ela fez até 2017, mais ou menos. Ela lançou pouca coisa depois disso, que é mais ou menos a neurociência do processamento linguístico. Vamos lá. Aqui, talvez, isso é basicamente um slide de neuroanatomia. Por favor, esqueçam essas letras miúdas abaixo. Se concentrem nesse cérebro. Aqui nós temos algumas das principais áreas. Eu diria que são poucas aqui, que estão descritas, mas são algumas das principais áreas relacionadas à linguagem. A área de Broca e a área de Wernicke são muito famosas. E tem algumas outras que eu não vou nomear, para não ser cansativo. E nós temos aqui dois que nós chamamos de caminhos ou vias neurais, de neurônios, que são ligadas à linguagem. Talvez seja o que tem de mais interessante aqui nesse slide e que vai ser enfatizado em slides posteriores. Nós temos uma via ventral, na cor laranja, e duas vias dorsais acima, uma nessa cor aqui, que aqui eu vejo como lilás, e outra como azul. Continuando. Uma visão mais simplificada, nós temos uma via ou um caminho ventral, meio rosa, cor de rosa, não sei como aparece aqui, e os caminhos dorsais, né? Na verdade, nós temos dois caminhos ventrais, mas para os propósitos desse trabalho, não há necessidade de fazer uma distinção entre eles. Mas os caminhos dorsais talvez seja interessante. Nós temos dois caminhos dorsais, um caminho dorsal 1, que só estão descritos aqui de modo esquematizado, e o caminho dorsal 2. Todos eles ligados ao processamento da linguagem. O que é que nós temos? Bom, a informação mais interessante em relação a esses caminhos é que o caminho dorsal 1, eu vou tomar a liberdade de voltar aqui só para... O caminho dorsal 1, que é um desses superiores, ele tem como um de seus componentes, né, uma porção motora do córtex, e isso faz toda a diferença. Então, ele dá suporte ao mapeamento auditivo-motor e se mostrou de primária importância durante o processo de aquisição da linguagem na infância. Ou seja, na aquisição da linguagem da infância, você tem uma sintonização, né, do sistema nervoso com determinada língua, e essa sintonização se dá a partir de uma interação motora, auditivo-motora, ou seja, uma interação com o mundo, uma interação contextual, bastante forte. Isso no caminho dorsal 1. O caminho dorsal 2, ele praticamente não existe na infância. Ele se desenvolve mais tardiamente. Ele está relacionado a funções de alto nível, envolvendo relação sintático-semântica. Então, você já uma relação mais complexa e mais sofisticada. Não sofisticada, eu diria de mais alto nível mesmo, digamos. Essa plasticidade, né, isso é uma plasticidade neuronal, ou seja, os neurônios vão mudando de forma. Essa plasticidade neuronal, durante o processo primário de aquisição da linguagem, né, na primeira infância, até a capacitação para as tarefas de processamento semântico e sintático no adulto, parece mostrar, né, de uma maneira bem plausível, eu diria, que a partir das experiências auditivas e motoras, ou seja, aquelas no mundo e após o nascimento, né? Ou seja, na primeira infância, e na interação com o mundo, você constrói um arcabouço linguístico.
E esse arcabouço linguístico será utilizado posteriormente. Esse arcabouço ele vai ter, parece ter uma certa estabilidade. Ontem se falou de estabilidade, né? A gente volta a esse termo agora. Bom, o caminho dorsal, ele está presente e ativo por toda a vida do indivíduo, mas ele só está sozinho, enquanto caminho dorsal, na infância, na primeira infância, nessa região neuronal, cerebral. Depois, ao amadurecimento do caminho dorsal 2 no adulto. O caminho ventral ele está na infância e no adulto e tal. Então, esse achado é de extrema importância, né? Você tem que o processamento da linguagem não se dá da mesma maneira quando são comparados adultos e crianças. Crianças até os 3 anos de idade, digamos, na qualidade de aprendizado mais crucial da linguagem. Então, a maneira como se dá essa assimilação primeira da linguagem, né, na criança, requer uma forte relação com o mundo. Uma forte relação com córtex, não vou ser minucioso aqui, mas com córtex pré-frontal, que é muito importante na interação com o mundo externo e com áreas motoras. Bom, olha aqui a diferença entre adultos e crianças. Você vê que o caminho ventral é esse laranja, ele está praticamente igual entre o adulto e a criança. Mas o caminho dorsal é muito mais hipertrofiado no adulto. E às custas do caminho dorsal 2, que aqui está em lilás, né? Ele se sobrepõe ao caminho dorsal 1. O caminho dorsal 2 ele vai até a área de Broca, eu também não vou entrar nessas minúcias, mas a área de Broca é uma área que está ligada mais a um processamento de integração e um processamento diante de um arcabouço semântico-linguístico um pouco mais estável. Bom, então quais são os passos que a professora Friedrich e seus colegas descrevem, né? Primeiro, a gente tem os passos do processamento linguístico, né? A gente tem o input, né, auditivo, você escuta algo. Você tem processos acústicos fonológicos, que não vem muito ao caso aqui, são mais mecânicos e ligados à audição. Você tem uma análise sintática inicial, aqui é interessante porque já foi dito aqui, se não me engano, ontem, que a frase talvez seja mais importante do que a palavra. Realmente, a análise sintática é anterior à análise semântica no sistema nervoso central. Depois, uma integração entre semântica e sintática e o processamento de prosódia, que na criança ele é feito só no final e no adulto ele é feito em todo ele perpassa todas essas fases. Bom, vamos lá. Isso é a mesma coisa que eu coloquei ali, está aqui, de baixo para cima, temporalmente, né? O processamento acústico, depois nós temos um processamento de prosódia que vai perpassando todas as fases. No adulto ele é mais importante, inclusive. E primeiro um processamento sintático e depois um semântico, e após é que a gente tem a integração. Bom, aqui eu vou falar isso aqui muito en passant, que eu já estou me estendendo demais. São ruídos que você pode ter, isso aqui é um experimento que foi feito com ruídos que você pode ter diante de palavras incongruentes. O que são palavras incongruentes? Você mostra a figura de um lápis e você fala bola. E aí você tem uma espécie de curto-circuito no seu aparato cerebral de processamento da linguagem, porque você vê um choque ali. Bom, no adulto esse choque existe, mas ele é sutil. E aqui está no final, no gráfico mais à direita, ele é bem mais sutil. Ocorre a partir do momento N400, o momento N400 ele é ligado ao processamento semântico. E na criança mais nova, é irrelevante, na criança muito nova, a partir da criança um pouquinho mais velha, mas que há 14 meses, né, um pouco mais de um ano, né, ela já começa a ter esse curto-circuito já existe, e diferentemente do adulto, esse curto-circuito se continua. Ou seja, a criança continua no conflito. Por que esse cara está me mostrando uma foto de um lápis e está falando que é uma bola?
E isso se continua, se perpetua. Por quê? Vocês veem que não há uma congruência ao final. Possivelmente porque a criança ainda está montando seu aparato semântico nessa idade. O adulto já montou, então ele tem mais passos do que o da criança. O primeiro passo é: por que esse cara está me mostrando uma gravura de um lápis e está falando bola? E a conclusão que eu chego logo depois é: ele errou, ele simplesmente errou. Pronto. A criança ainda não chegou lá, ainda não tem esse aparato estabilizado o suficiente para chegar nesse raciocínio. E aqui está, né? Até os 3 primeiros anos, né? Você tem muito esse processamento que eu descrevi, né? Vinculado ao mundo e ao contexto, né? E a construção de um aparato linguístico. E depois não é por acaso que depois o processamento de prosódia ganha muito mais importância, além de outros caminhos cerebrais também ganham muito mais importância, como aqueles ligados ao processamento semântico sintático, que você já domina e que você já trabalha em cima de um arcabouço semântico mais estável. Bom, então aqui você já elimina algumas teorias radicais, né, filosóficas, como o literalismo radical, que ignora qualquer influência do contexto. Ora, o contexto ele é muito importante, por exemplo, na primeira fase, na infância, em que a gente está montando o nosso aparato linguístico. Aqui eu estou falando de primeira língua, né? Não se discute aqui sobre a aquisição de segunda língua, que se dá em período posterior. Ou eliminativismo de significado, né? Aquele em que o contexto... Desculpa. Pode passar as conclusões? Desculpa? Pode passar as conclusões? Porque passamos já 25 minutos. Obrigado. Então, a partir daqui, a gente pode chegar a algumas conclusões relacionadas a duas correntes de pensamento. A corrente mentalista, de Grice, mas não só dele. A corrente não mentalista, de Kripke, mas não só dele, né? Bom, eu vou pular aqui um pouco o que talvez só essa frase do William Lycan, bom, o que Grice quer defender é não menos do que uma redução do significado linguístico à psicologia, ou seja, a estados mentais, não é? E Kripke não. Kripke ele trabalha com a noção de uma cadeia histórico-causal que está no mundo e que fixa referências, né? E vamos lá, como você pode adequar uma ou outra coisa? Bom, a abordagem mentalista, ela parece ser muito mais combinar muito mais, né? Muito mais compatível com os achados neurocientíficos nos adultos, que já têm um aparato linguístico estabilizado. Então, as noções, o psicologismo, digamos, é muito mais importante nessa fase. A noção não mentalista de Kripke, em que você tem o batismo, em que os nomes recebem aquela carga, aquela referência, a partir de um liame, de uma ligação com a história desse nome, ou nome próprio, ou nome natural que seja, que a pessoa teve com esse nome, digamos, no mundo, né? É mais compatível com os achados neurocientíficos da primeira infância, né? Quando está sendo ainda construído o aparato linguístico. Bom, então a conclusão é essa: a ciência deve ser utilizada. Você vê aí que as teorias filosóficas elas não precisam ser excludentes entre elas. A ciência tem que ser usada pode ser usada como um delimitador, um delimitador moderado e tranquilo e sóbrio do discurso filosófico. E é isso que eu gostaria de enfatizar, o cuidado que deve se ter nessa interação entre ciência e filosofia, né? Obrigado. Ok, muito obrigado, Hélio. E agora podemos passar os segundos palestrantes. José Carlos,
José Carlos Camilo Castro Neto, da Universidade Federal de Goiás. José? Estou aqui. Eu vou tentar Perfeito. compartilhar a tela. Por favor. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Ficou em tela cheia agora para vocês? Agora sim. Okay. Então, a minha apresentação de hoje vai ser uma proposta para a singularidade, para uma proposta explicativa para a singularidade da memória episódica acerca de eventos. Então, basicamente, eu vou tentar apresentar uma proposta de como que uma memória episódica, que é aquele tipo de memória em que você tem uma construção de cenário, você tem uma quase percepção de uma coisa que aconteceu no passado. A pergunta é como que ela pode ser acerca de um episódio singular. Como que ela pode ser singular acerca de um episódio. Então, eu vou começar com uma introdução, depois eu vou apresentar uma teoria da singularidade do pensamento singular. Eu vou seguir aqui o Tim Crane e vou meio que adaptar com algumas outras teorias também. Depois eu vou, então, propor essa proposta meta-representacional. E aí eu vou tentar mostrar que ela lida com três problemas que qualquer proposta que tente mostrar que as memórias episódicas são singulares acerca de eventos, elas têm que passar lidar pelo menos com três problemas. O primeiro problema é o problema empírico, o segundo problema é o problema temporal, e o terceiro problema é o problema do evento. Infelizmente, eu não vou ter tempo de tratar de todos esses problemas aqui, então eu vou focar no terceiro, eu vou mostrar que essa proposta responde o terceiro problema, e aí enfim, e aí depois vocês acreditem em mim que ela vai responder os outros dois também. Então, o objetivo dessa apresentação é mostrar que as memórias episódicas podem ser singulares acerca de eventos e mostrar como que isso pode acontecer. Um adendo é que eu não estou querendo dizer que toda memória episódica ela é acerca de um evento singular. Mais especificamente, eu estou só respondendo a uma crítica que o André Santana fez bem recentemente, mostrando que todas as propostas que a gente tem na literatura até hoje, que tentam mostrar que a memória episódica elas apontam para eventos singulares, todas essas propostas, na verdade, têm muitos problemas explicativos, que é os que eu vou tentar mostrar que essa daqui evita, pelo menos, né? Primeiro, como que um pensamento pode ser singular? Eu vou desenvolver aqui na proposta do Crane, e o Crane, por sua vez, ele desenvolve a partir do Quine. Ele diz o seguinte, o que é relevante para a singularidade não é o fato de que a informação no arquivo mental é verdadeiro acerca de uma coisa só, mas que alguém não consegue fazer sentido daquilo como sendo verdadeiro de muitas coisas. Então, basicamente, dando um exemplo aqui, uma mulher foi assaltada, e aí ela vai na delegacia, o policial lá faz um retrato falado, e aí quando ela descreve para o policial o rosto do assaltante, né, o policial faz um retrato falado, a mulher olha para o retrato falado e diz, esse é o cara que me assaltou. Ora, depois de algum tempo, pode ser que aquele policial investigando o crime, ele descubra que aquele rosto, digamos assim, pertence a duas pessoas, porque, na verdade, são gêmeos. Tem dois gêmeos, dois irmãos gêmeos. Então, aquele rosto pode combinar com duas pessoas. Mas quando a mulher diz, esse foi o cara que me assaltou, é porque aquele rosto, para ela, só fazia sentido em uma pessoa. Não fazia sentido em duas pessoas. Então, o pensamento dela era singular acerca de uma pessoa, porque aquilo só fazia sentido para ela acerca de uma pessoa. O Crane ele vai se utilizar de um conceito representacional, então ele vai dizer que a representação ela mesma é que aponta para o objeto singular, e o conteúdo representacional, e o objeto singular não faz parte do conteúdo representacional.
Então, eu tentei fazer um desenhozinho aqui para ficar um pouco mais claro. Basicamente, você tem, então, o conteúdo da representação. Vamos dizer que era o rosto lá aqui do retrato falado. Mas o papel cognitivo, o que ele chama de papel cognitivo, né? O papel cognitivo que aquele rosto tem na mulher, para a mulher, ele aponta para aquele rosto só para um único objeto. Então, o pensamento ele mesmo aponta para um único objeto, enquanto o conteúdo do pensamento é aquele rosto que pode ser de mais de uma pessoa só. Mas não é o conteúdo em si que aponta para um único objeto, mas é a forma, digamos, que ele é apresentado. O Crane, no entanto, ele não vai explicar como que essa representação, ela mesma, aponta para um único objeto. Então, eu vou beber aqui um pouco do Strawson. O Strawson, ele apresenta duas condições para um pensamento singular. A primeira condição é a individuação. Então, você tem que ser capaz de individuar um objeto de outros objetos, especialmente diferenciar identidade qualitativa da identidade numérica, e você tem que entender que aquele objeto permanece ao longo do tempo. Então, você tem que ser capaz de alguma vez reconhecer aquele objeto. A solução do Strawson é que, para satisfazer essas duas condições, é que o ser humano, então, teria um mapa espaço-temporal cognitivo que é objetivo. Então, todos os objetos que entram em contato comigo, e enfim eu conseguiria, eu deveria conseguir adequá-los dentro de um mapa objetivo, mapa espaço-temporal. Só que o Carvalho, ele contra-argumenta isso, o Felipe Carvalho, mostrando evidências de que a gente não tem um mapa dessa forma. Pelo contrário, os mapas cognitivos que a gente teria, eles são normalmente relacionados ao sujeito, então eles não são objetivos, eles são subjetivos, né? O Strawson usa aquele quadradinho lá com várias figuras geométricas, e ele vai dizer que você consegue diferenciar, por exemplo, dois triângulos, não pela qualidade fenomênica do triângulo, mas pela localização dentro daquele mapa objetivo. E aí ele fala que assim seria também com qualquer coisa que a gente tenta apontar singularmente. Mas o Carvalho, ele argumenta justamente que nós não trabalhamos com um tipo de mapa semelhante a esse. Normalmente, nosso mapa cognitivo dos animais, em geral, eles relacionam objetos de maneira subjetiva, né? Eles relacionam causalmente e agencialmente, eu não sei se existe essa palavra, ao sujeito. O sujeito consegue meio que localizar o objeto dentro de uma possibilidade de ação e de possibilidade de sofrer ações. Então, tanto de agir sobre o objeto quanto de sofrer a ação do objeto. Só que esse mapa subjetivo, na minha opinião, ele parece que resolve bem o problema, a proposta do Crane. Porque se eu localizo alguma coisa dentro de um mapa cognitivo, mesmo que ele seja subjetivo, o sujeito ele consegue entender aquele objeto como único. Ele consegue fazer sentido daquele objeto como único, mesmo que ele não seja objetivamente único, mas o sujeito faz sentido dele como único. Então, meio que melhorando aqui aquele desenho que eu fiz no começo, então você tem a representação ela mesma, que tem um conteúdo representacional, e a representação ela mesma, que está meio que embebida num mapa cognitivo, aponta esse conteúdo representacional para um objeto singular. O que eu acho que o Crane meio que pode ter esquecido ou falhado em detalhar esse aspecto é que essa representação ela mesma, como ele chama, ou esse papel cognitivo, que ele também dá esse nome, ela mesma tem um conteúdo. Então, ela mesma tem um conteúdo. Se ela mesma tem um conteúdo, então ela é uma representação. Então, me parece fazer mais sentido chamar esse papel cognitivo de meta-representação em vez de um papel cognitivo. E quando eu estou tratando de memórias episódicas, me parece, então, que a memória episódica ela tem um conteúdo duplo.
São no caso, uma parte dupla. Ela tem o conteúdo pictórico simulacional e tem o conteúdo meta-representacional, que vai me dizer que esse conteúdo pictórico simulacional é acerca de um evento do passado. Aparentemente, esse conteúdo pictórico tem que ter algum tipo de similaridade com o que ocorreu de fato no evento passado, e o conteúdo meta-representacional tem que, seguindo a ideia do mapa cognitivo, só para esclarecer aqui, o mapa cognitivo, não entendo que, não estou entendendo, eu acho que ninguém vai entender nesse sentido também, espero, que o ser humano, ou o agente, ele cria uma representação que literalmente parece uma imagem de um mapa. Aquele mapa cognitivo subjetivo é justamente uma forma de o sujeito relacionar espaço-temporalmente um objeto a ele mesmo. Então, essa capacidade de relacionar espaço-temporalmente um objeto a ele mesmo. Então, não é que, por exemplo, a mulher lá que foi assaltada do exemplo que eu dei, não é que ela faz um mapa da cidade inteira e diz, olha, o assaltante me assaltou nessa rua aqui, esquina com a outra. Não, é simplesmente que ela consegue dizer, olha, esse foi o rapaz que me assaltou no passado, algum tempo atrás, e foi ele que roubou minhas coisas, digamos assim, né? Então, ela relaciona o objeto espaço-temporalmente a ela mesma. Então, para seguir essa condição que eu apresentei no começo, esse conteúdo meta-representacional tem que relacionar o sujeito a esse evento passado, e não só o sujeito, já que é um conteúdo meta-representacional, ou seja, é uma representação acerca de uma representação, ele tem que relacionar o conteúdo pictórico àquele evento passado também. Então, eu coloquei aqui, eu desenvolvi um pouco melhor, então, esses dois aspectos da memória episódica, que para ser singular ela tem que ser constituída dessas duas coisas, pelo menos, que é o conteúdo pictórico simulacional. E aqui eu risquei o similar, porque é possível que, por exemplo, eu me lembre de alguma coisa acerca de um evento específico, mas essa coisa não aconteceu naquele evento específico, né? Você pode dizer que é um erro de memória, alguma coisa assim. Mas digamos assim que eu me lembro que a professora Beatriz, por exemplo, falou alguma coisa na minha defesa do mestrado. E ela, na verdade, não falou aquilo. E aí, mesmo ela não tendo falado aquilo, ou seja, essa minha memória não está temporal e qualitativamente similar ao evento passado, ainda assim a minha memória é acerca daquele evento, é acerca da minha defesa da dissertação. Eu estou atribuindo um conteúdo pictórico que não é verdadeiro acerca daquele momento, mas que, de qualquer jeito, eu estou atribuindo aquele momento específico, aquele momento singular. E o conteúdo meta-representacional, ele tem que, seguindo lá as condições que eu desenvolvi a partir do Crane, ele tem que conectar o sujeito temporalmente ao evento, conectar o sujeito, talvez, causalmente ao evento, e conectar a simulação pictórica ao evento. Essas duas últimas, esses últimos pontos aqui desse conteúdo meta-representacional, eu derivei do Fernandes, escreveu um livro recente, 2019, em que ele apresenta que a memória ela tem um aspecto autorreferencial. E aí eu coloquei algumas características dessa memória autorreferencial aqui. Eu não concordo com tudo que o Fernandes diz, como eu vou mostrar daqui a pouco, mas eu acho que esses dois aspectos são importantes. Ok, então basicamente a gente tem isso, né? Você tem uma meta-representação que conecta causal-temporalmente o sujeito e o conteúdo da representação ao evento. Você tem o conteúdo da representação que é constituído basicamente de uma simulação pictórica, que isso aponta para um evento singular. A minha questão é que para uma proposta da singularidade da memória episódica, ela tem que resolver três problemas: o problema empírico, o problema temporal e o problema do evento. O problema empírico é de que essa proposta tem que estar em harmonia com o que as ciências da memória dizem. O segundo problema tem que mostrar que, de alguma forma, o evento ao qual a memória é acerca de é o mesmo que ela pretende ser.
Então, é um problema de identidade aqui, né? Tem que ser de identidade ao longo do tempo. Então, é o mesmo do passado, tem que ser o mesmo evento agora no presente. A rememoração tem que ser acerca do mesmo evento do passado. E o terceiro problema é como que a gente tem pensamentos singulares acerca de eventos no todo. Como que a gente consegue ter pensamentos singulares acerca de eventos no todo? Como eu disse, eu não vou ter tempo de responder os 3 problemas, mas eu vou tentar responder o primeiro, que é o problema empírico. E eu vou tentar mostrar rapidamente aqui que existe evidência empírica para uma teoria meta-representacional da memória. Primeiro, existe evidência de que o conteúdo pictórico simulacional da memória ele é separado do conteúdo que informa acerca desse conteúdo pictórico, acerca de quando aconteceu, enfim, de quem estava ali e tudo mais. Por exemplo, o RB, que é um paciente famoso ali, ele consegue se lembrar, construir uma simulação pictórica, mas ele não consegue atribuir àquela simulação pictórica a pessoalidade, o pertencimento. Ele não consegue sentir que aquela memória é dele mesmo. Ele não, então, ele tem o conteúdo pictórico, mas ele não tem a informação acerca de quem é aquele conteúdo pictórico. E pacientes com amnésia semântica, eles lembram, eles conseguem formar imagens muito bem complexas acerca de eventos do passado, mas muitas vezes eles não sabem que aquilo aconteceu de fato no passado. Então, eles têm uma memória, só que essa memória ela está dissociada de informações acerca da própria memória. Outra informação que é interessante é que informação temporal ela é armazenada em circuitos neurais diferentes da informação pictórica. E, mais recentemente, 2 estudos diferentes, o do De Brigard e colegas e do Johannes Marr e colegas, eles mostraram que quando as pessoas se lembram ou imaginam algumas cenas, a informação pictórica ela fica muito gravada na mente, ela consegue se lembrar com um grau muito grande de certeza, e algumas informações, outras informações acerca daquela imagem, daquela construção pictórica, elas têm mais grau de acerto do que outras, o que indica que algumas informações elas estão associadas àquele conteúdo pictórico, enquanto outras informações não estão associadas. E essas 2 informações são informação acerca da temporalidade do evento e informações acerca do pertencimento, né, do sujeito que estava ali no evento. Então, o Marr vai concluir que a gente tem a razão, então, para acreditar de que a memória ela é constituída por um conteúdo pictórico, ao qual está acoplada informações acerca daquele conteúdo pictórico que apontam para algum evento. Nesse caso, o que eu discordo do Fernandes é que o Fernandes vai dizer que esse conteúdo informacional, esse conteúdo acerca do conteúdo pictórico, ele está dentro da memória ela mesma, enquanto a posição parece que meta-representacional parece que faz mais sentido. Eu vou pular essa objeção aqui e vou terminar com mais importante aqui. Nesse caso, essa proposta meta-representacional ela evita o problema que o André Santana levantou bem recentemente para as outras propostas, para todas as outras propostas possíveis, é que todas as outras propostas se baseiam numa relação causal física entre o evento passado e a rememoração. E a proposta meta-representacional ela consegue evitar isso. Então, por exemplo, a Debye, a Dorothea Debye e o Barkassi e o Rosen, eles dependem a proposta deles depende dessa conexão causal. E aqui eu diferencio, então, em cima eu tenho a proposta representacional, embaixo a proposta causal, como que a meta-representacional não depende da proposta causal, pelo contrário, ela segue um caminho, parece que oposto. E concluindo, então, parece que temos evidência para acreditar que o conteúdo pictórico está acoplado a um conteúdo meta-representacional, mas isso não quer dizer que todas as memórias sejam acerca de eventos singulares. Nos casos nos quais a memória não é singular acerca de um evento, não é acerca de um evento singular, são casos em que esse conteúdo meta-representacional simplesmente não refere a um evento singular.
ao contrário, né, esse conteúdo meta-representacional, nesses casos mais gerais, eles apontariam para um episódio geral. Por exemplo, eu me lembro de caminhar no parque, mas não é um evento específico, é um evento geral que aconteceu várias vezes. Ou eu me lembro de um objeto singular também. É possível simplesmente me lembrar de um objeto, construir ele mentalmente, mas não está acoplado a nenhum evento específico. E é isso. Acho que eu passei um pouco do tempo. Um pouco, sim. Ok, obrigado, José Carlos. Podemos abrir a discussão. Beatriz. Oi, Camilo, tudo bom? Bom te ver aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Acho que você tinha bastante conteúdo para nos apresentar e acabou sendo um pouquinho rápido. Então, eu acho que podia ajudar um pouquinho a gente a compreender melhor qual é a proposta e quais as vantagens da proposta, se você contrastar um pouquinho com outra proposta. Então, você tem assim algum exemplo paradigmático que no momento seja mais bem aceito ou mais popular em relação a esse problema da singularidade e como a tua proposta tem vantagens em relação a essa proposta mais, digamos, ortodoxa no momento? Porque, assim, se eu entendi corretamente, parece que as outras propostas elas dependem mais de uma teoria causal da memória. E a tua seria mais adaptativa às teorias simulacionais. Então, ilumina a gente um pouquinho por esse caminho. Eu ia dizer uma coisa sobre o RB. Uma vez, numa conversa com o Santana, ele me alertou para o fato de que não tem muita evidência empírica, assim, realmente, do que estava acontecendo. Não fizeram um scan do RB para saber o que estava acontecendo quando ele estava apresentando as dificuldades com autonoeses, né, que ele estava apresentando. E aí depois ele se recuperou, enfim, não se tem essa informação. Então, talvez seja importante tomar algum cuidado com as conclusões que a gente toma com base nesse caso, que a gente não conhece tão bem o caso assim. Mas é só um alerta que o Santana me fez no tempo e eu acho que é justa. Então, vale a pena reproduzir. Muito boa a sua fala, gostei muito. Obrigado. Bom te ver também, novamente, né? Então, existem duas teorias, então, que tentam explicar a singularidade da memória episódica. Então, a primeira teoria básica é a teoria causal, que vai dizer o seguinte: olha, eu tive uma experiência perceptual no momento agora, eu estou vendo essa garrafa azul aqui, e essa experiência perceptual, ela fica gravada num traço de memória específico. Vou dizer que é um neurônio, só para ficar mais simples, né? Fica gravada num traço de memória específico, num único neurônio, e esse único neurônio tem a função de gravar informação acerca desse evento específico, né? Dessa experiência perceptual específica. Então, quando eu quero relembrar disso, esse único neurônio é ativado e eu me lembro desse momento em que eu vi a garrafa. E a gente tem vários problemas com isso. O problema da teoria causal, que eu acabei pulando porque já tinha acabado o tempo, é que hoje em dia a gente tem informação, a gente sabe que o traço de memória ele é distribuído ao redor do cérebro, então ele não tem uma localização exatamente específica. E o mais problemático ainda é que... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Então, a memória episódica na teoria causal, ela é singular acerca do evento porque o único neurônio ali me ativou aquela memória. Então, não tem como ser acerca de outro evento. É necessariamente acerca daquele evento específico. Só que o problema é que, além do traço de memória ele ser distribuído ao redor do cérebro, o traço de memória ele é superposicionado ou sobreposicionado, não sei como traduz. Então, por exemplo, num artigo desse ano, o Tonegawa ele fez um experimento com ratinhos lá, e aí ele percebeu que todas as vezes que os ratinhos viviam experiências semelhantes,
o traço o circuito de memória, circuito cerebral onde tinha ficado gravado aquele traço, ele era reativado da mesma forma. Então, é como se a memórias de eventos semelhantes fossem sobrepostas umas às outras. Então, não tem como, ao retomar a memória, nesse caso, eu ter certeza de que, por causa do traço de memória, eu estou retomando uma memória específica. A proposta meta-representacional, ela vai no sentido contrário. Ela vai dizer o seguinte, olha, essa memória está sendo singular acerca de um evento porque eu estou atribuindo a essa imagem pictórica condições de satisfação que apontam para um único evento no mundo, ou para um único evento que faz sentido para o sujeito, no caso, que é a proposta do Crane, que eu tentei adaptar aqui. Então, ela vai no sentido contrário. Ela não depende dessa linha causal física a partir do traço de memória, mas ela vai no sentido contrário. Ela aponta para uma condição de satisfação que seria suprida ali por um evento passado. Eu não sei se eu consegui responder. Então, a DB, ela se baseia nisso para dizer assim, então, por isso que a memória ela é acerca de um evento específico do passado, porque você tem uma linha neuronal única para aquele evento, mas o problema é que você não tem essa linha neuronal única para aquele evento. Então, então a proposta meta-representacional vai dizer o seguinte, não, eu estou atribuindo condições de satisfação que vão ser supridas por um evento específico. É isso. Não sei se consegui responder. E quanto ao RB, obrigado pela dica, realmente. Eu gostava muito do caso dele, mas vou tomar mais cuidado. Ok. Outras perguntas? Se não tiver outras, eu tenho mais. Temos um... Outra vez? Será que eu posso fazer a pergunta? Eu acho que ele congelou ali, Beatriz. Você tinha uma pergunta para fazer? Sim, eu ia fazer só um follow-up para o Camilo. Pode falar para a gente terminar essa sessão. Eu vou até o Federico voltar aí, que ele está congelado. Pode falar. Tá bom. Camilo, se eu entendi corretamente, e provavelmente tem umas sutilezas que eu não consegui pegar, assim, né? Foi bastante informação, mas você está dizendo que na teoria meta-representacional, na proposta meta-representacional, a pessoa sabe que o conteúdo assim, se refere àquele evento singular, porque é o único evento que faz sentido para o sujeito que, enfim, seja o evento ao qual a memória se refere. Mas isso não é circular? Porque parece que aí o conteúdo da memória depende de você lembrar que a memória faz referência àquele evento, não? Pode ter alguma coisa aí que eu não peguei, mas talvez dê para pensar um pouquinho sobre isso. Ok, é uma ótima pergunta. Inclusive, eu estava bastante travado quando que eu também cheguei nesse ponto. Eu falei assim, tem algum problema no meu argumento que eu não estou entendendo qual que é o problema, mas eu tô assim, é tipo o argumento ontológico para a existência de Deus, que você sabe que está errado, mas que você não sabe exatamente qual que é o problema com ele, assim, na primeira vez que você entra em contato, né? E aí eu estava... e ainda estou refletindo acerca disso, inclusive agradeço o feedback, mas a proposta do Crane, pelo menos conforme eu a entendo, é de que ele se baseia lá no Quine, e o Quine usa, eu não lembro, a palavra em inglês é purport. Ele diz o seguinte, olha, esse pensamento é singular, se essa referência singular, no caso do Quine, né, se ela tem a intenção de se referir a um único evento. Desculpa. Então, o Crane vai dizer o seguinte, então o pensamento ele é singular
a um único objeto, desculpe. O Crane vai dizer o seguinte, olha, o pensamento é singular se ele tem a intenção de se referir a um único evento. Aí ele vai dizer, é claro que isso é uma metáfora, porque pensamentos não têm intenções por si mesmas, né? Então, mas basicamente a ideia de que ele usa a ideia de papel cognitivo, ele vai dizer o seguinte, olha, o papel cognitivo é que aponta esse conteúdo representacional para um único evento. Então, ele tem um papel cognitivo que é suprido apenas por um único objeto, desculpe. E aí eu penso que a memória faz o mesmo. Ela tem um papel cognitivo que aponta para um único evento. Agora, estou tentando reformular aqui de uma maneira mais clara. Agora, você pode dizer então que a memória, a memória nesse caso, ela é circular. Ixi. Eu não entendi muito bem a parte que você falou sobre a circularidade. Em que sentido? Se você pudesse explicar um pouquinho melhor. Tá. Não, eu não, é isso que eu não sei se eu entendi corretamente, né? Se quando você tem um conteúdo cuja condição de satisfação é que é um evento que vai fazer sentido para o agente ou para o sujeito que lembra, né? Que seja o evento ao qual a memória se refere, parece que o conteúdo depende de algo que depende do conteúdo. Não sei se esse é o caso, realmente, ou se eu estou entendendo meio atravessado, porque foi um pouco rápido, mas talvez você possa pensar um pouco a respeito. Também você não precisa responder imediatamente agora, você pode dizer, vou pensar. Ok, eu vou pensar melhor sobre isso, mas como eu também bebi ali, como eu disse, na teoria do Fernandes, a teoria do Fernandes é de que a memória ela é autorreferencial. Então, de alguma forma, a memória ela faz referência a si mesma como fazendo parte, como sendo acerca de um evento, ou como, ele usa a ideia de causalidade, né? Como sendo causalmente retomada por causa do evento passado, digamos assim. Então, de fato, há essa possível ideia de circularidade. Só que eu acho que ela pode ser evitada quando você pensa que você também tem um conteúdo meta-representacional em eventos que não são, em memórias de eventos que não são singulares, por exemplo, esse evento que eu falei aqui. Eu me lembro de caminhar no parque. Só que esse caminhar num parque, para mim, e essa minha memória de caminhar no parque, para mim não faz sentido acerca de apenas um único evento. Eu simplesmente estou me lembrando de caminhar várias vezes no parque e faço uma simulação geral, mas aquela minha simulação geral ela não é acerca de um evento específico. Então, eu não sei se isso de fato conseguiria resolver esse problema da singularidade, ou da circularidade, mas eu acho que pelo menos você consegue diferenciar de que o conteúdo meta-representacional ele pode apontar para algo que seja singular, que faça sentido para o sujeito como algo singular, ou pode apontar para algo que faça sentido para o sujeito como algo geral e recorrente e tudo mais. Ok, obrigado, José Carlos e Beatriz. Eu peço desculpa, mas devemos encerrar essa parte da mesa redonda. E passo, o André assume a moderação agora para o próximo keynote speaker.